Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do Cotidiano. E vamos começar com as principais notícias do dia. Agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, GAECO, com o apoio das polícias civil e militar, deflagraram hoje de manhã a Operação Lobo Mau, com o objetivo de desarticular uma rede criminosa envolvida na produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil. Segundo o GAECO, com as investigações foi possível identificar que muitos criminosos entram em contato com crianças e adolescentes sem revelar o fato de serem adultos e convencem elas a produzir conteúdo de nudez e até mesmo de sexo, com a finalidade de consumir o material e depois distribuí-lo em grupos fechados de troca de mensagens. Foram cumpridos 94 mandados de busca e um de prisão em 20 estados brasileiros. E olha, atenção, amanhã começa o período de Piracema e a pesca de espécies nativas da bacia do Rio Paraná estará proibida em São Paulo. A medida se estende até o dia 28 de fevereiro de 2025 e tem como objetivo proteger o ciclo reprodutivo dos peixes, permitindo que as espécies se reproduzam em segurança e garantindo a sustentabilidade da vida aquática. E para reforçar essa proteção, o 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental intensificará a fiscalização em toda a região noroeste e norte do estado. A operação contará com agentes especializados, embarcações, drones e um esquema de vigilância contínua nas áreas aquáticas de 189 municípios sob jurisdição do batalhão. É importante, se você aí é pescador, gosta da pesca, entrar no site ali do batalhão para ver quais as regras certinho, viu? E olha só, pelo 4º mês seguido, Catanduva registra crescimento na geração de empregos formais. Esse é um dos destaques do Giro Político. Olá, Larissa, você que assiste o Giro Político, boas notícias na economia de Catanduva. A economia de Catanduva fechou setembro com resultados positivos na geração de empregos, marcando o 4º mês consecutivo de crescimento. Embora o ritmo de criação de novas vagas tenha desacelerado em relação aos meses anteriores, ainda assim, a cidade registrou 108 novos postos de trabalho, elevando o saldo total do ano para 1.568 empregos com carteira assinada. Se analisarmos mês a mês, vemos uma trajetória interessante. Janeiro começou com 250 vagas, fevereiro seguiu com 294 e março bateu o recorde do ano, abrindo 382 postos. Depois, a economia deu uma leve esfriada. Abril teve saldo de 52 vagas e maio, pela primeira vez no ano, registrou saldo negativo, com fechamento de 60 postos. Mas a recuperação foi gradual. Junho veio com 178 novas oportunidades. Julho trouxe mais 191 e agosto fechou com 173. No total, entre janeiro e setembro, Catanduva contabilizou 18.086 admissões contra 16.518 desligamentos. Quando olhamos para os setores, o de serviços se destaca acumulando 895 novos postos de trabalho. A indústria vem em seguida, com 518, enquanto o comércio adicionou 295 vagas. Em contraste, a agropecuária registrou leve queda, fechando 3 vagas. E a construção civil apresentou um saldo negativo mais expressivo, com a perda de 137 empregos. Vale destacar, entretanto, que comparando setembro de 2024 com o mesmo mês de 2023, houve uma retração importante no ano passado. Foram criadas 482 vagas no período, enquanto este ano o saldo foi de apenas 108, uma queda de 77,5%.
Essa diferença considera ajustes, incluindo declarações de emprego entregues com atraso, o que realça o desafio de manter o crescimento constante no mercado de trabalho local. Você aí de casa, consegue imaginar o presidente Lula no PL, o partido de Bolsonaro? Parece brincadeira, né? Bom, fato é que a Polícia Federal realizou buscas no Mato Grosso do Sul ontem, quarta-feira, como parte de uma operação que investiga uma filiação fraudulenta do presidente Lula ao Partido Liberal, o PL, realizada em julho de 2023. A filiação foi identificada e anulada ainda no ano passado, após ser comunicada ao Tribunal Superior Eleitoral. A operação da PF seguiu para Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, onde um menor de idade foi apontado como suspeito. Mas, até o momento, a Polícia Federal não revelou informações detalhadas sobre o alvo específico das buscas. Em investigações preliminares, foi apurado que a filiação falsa não envolveu uma invasão hacker ao sistema de filiação partidária. Em vez disso, foi feita por meio da inserção de dados falsos nos formulários regulares de filiação. A PF também está investigando a participação de um funcionário do Partido Liberal que teria feito a moderação do cadastro, ou seja, teria validado as informações preenchidas no formulário adulterado. O TSE confirmou, na época, que a fraude foi realizada usando a senha de uma advogada do PL para acessar o sistema e inserir o nome de Lula como filiado. A PF ainda esclareceu que o suspeito teve acesso ao formulário digital pelo site oficial do PL, onde inseriu informações pessoais de Lula, enquanto este já ocupava o cargo de presidente. Além disso, a investigação está em busca de entender se essa prática foi aplicada em outras fraudes e qual seria a motivação dos envolvidos. Se comprovada a participação dos suspeitos, eles podem enfrentar acusações de invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e falsa identidade. O inquérito está em andamento e a PF segue apurando a possibilidade de outras fraudes similares terem sido cometidas. Até parece coisa de sonho, de pesadelo, né? Mas é uma realidade. E você, Lari, acreditou dessa história do Lula no PL? Eu volto com você com o cotidiano. Eu vou para o intervalo rapidinho. Na volta você vai saber um pouco sobre o processo do luto, já que agora sábado é dia de finados, um assunto importante que mesmo ainda sendo muito tabu, a gente tem que falar. Não saia daí, é daqui a pouquinho. A agricultura familiar é a espinha dorsal da alimentação no Brasil, responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ela garante a diversidade de produtos frescos e saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a economia local. Além disso, valoriza as tradições e práticas sustentáveis, promovendo o desenvolvimento rural e a preservação do meio ambiente. Apoiar a agricultura familiar é investir na saúde e bem-estar de toda a nação. Na BR-8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caram, Uma Viola na Cidade, Rene Malheiros Entrevista, Sintonizados, Agro Shopping, Cuiabano Lima, Tá na Hora do Esporte e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27.
Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR8 TV. O Natal Encantado da Nativa esse ano tem novidades. Um verdadeiro presente do Papai Noel. Diversas apresentações especiais do Coral da Nativa em vários pontos da cidade. Cobertura completa pelo BR8 Shopping, site, redes sociais e pedágios. Tudo isso, claro, com muita informação e dicas de compras durante a programação da Nativa e BR8 TV. Natal Encantado. Isso é muito Nativa! Você sabia que cada pequena ação conta? Reduza, reutilize e recicle. Plante uma árvore. Economize água e opte por produtos sustentáveis. Nosso planeta precisa de você. Juntos podemos garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Vamos agir agora para um amanhã mais verde. Semeando boas atitudes, fazemos brotar um futuro melhor. Estamos de volta com o Cotidiano. Muito obrigada pela sua companhia nessa quinta-feira. Quase sextou, hein, gente? Tá aí pertinho, amanhã já é quase final de semana. Que delícia, é bom demais descansar, né? E olha só, falando em final de semana, sábado é feriado, dia de finados. E nós batemos um papo com a Aline Cárceres, psicóloga, sobre o processo de luto. Vamos ver. Aline, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter vindo até aqui para a gente falar sobre luto. Finados está aí, depois de amanhã, no sábado. E a gente quer entender quais são as fases normais do luto que todo mundo passa quando perde alguém muito próximo, alguém muito querido. O luto, ele se dá em virtude, da perda de uma pessoa, querida, e também de um ser, um animal, Então a gente também classifica essa perda como um luto. Quando se perde um trabalho, um vínculo amoroso. Então, dentro das fases do luto, a gente tem as mais conhecidas, que é a negação, que ela vem em primeiro lugar, porque é aquele impacto da notícia, De não acreditar, de não querer aceitar. Isso, a pessoa em luto, ela tem essa dificuldade da aceitação, Mesmo que seja algo que já esperava, tem esse primeiro impacto, ele é muito doloroso. O segundo é a raiva, quando a pessoa em luto, ela acaba sendo ríspida com as pessoas que querem ajudar, a dificuldade mesmo em aceitar que aquele ente querido faleceu. E essa raiva também, às vezes, como divina, Tem gente que é muito religiosa, acaba, por que comigo? Porque esse sentimento de transferir uma culpa para alguém. Isso. Seria isso. Essa transferência, ela entra na negociação, Que é quando a pessoa em luto, ela tenta negociar, E ela tem aqueles pensamentos de que ela poderia ter feito algo, então ela carrega uma certa culpa dentro dessa fase. Mesmo que seja uma culpa ilusória, Isso, ela acredita que ela, transferindo esse pensamento, ela vai se sentir melhor. Certo, e depois vem alguma outra fase? Aí vem a fase da depressão. Que é aquele momento em que a saudade está muito forte, em que a pessoa ela não consegue lidar com as próprias emoções, com os pensamentos e a saudade sendo muito forte. Certo. E quanto tempo as pessoas costumam, normalmente, ficar entre uma fase e outra? De repente, passa para uma fase e volta para outra? Isso também acontece? Acontece, porque esse período ele é muito individual, Cada um lida de uma forma muito diferente. Então, a gente costuma dizer que não tem um período para que essas fases elas sejam concluídas, Porque quando entra na negociação, quando entra na fase da aceitação, que é a última fase,
né, a pessoa ela já aceitou, ela já aprendeu a lidar com a saudade, com a perda, ela entende que ela... A pessoa não volta mais, que não tem o que fazer, né? Isso, ela vai transformar, né? Ela vai ressignificar aquele sentimento da saudade. Então, ela vai entender que lembrar faz parte, né? Que olhar aquela foto e lembrar de momentos vividos com aquela pessoa vai fazer parte da vida dela, né? Então, nesse momento, ela já entendeu, né, todo esse processo. Por mais que ainda tenha o sofrimento, né? Por mais que tenha o sofrimento. Então, a aceitação, ela significa que o sofrimento já diminuiu, que ela já entendeu que a morte, ela faz parte da vida, né? Que ela é importante, é um processo que todos nós vamos passar. E como que as pessoas ao redor percebem, ou até mesmo a pessoa que já passou ali o tempo de chegar nessa última fase da aceitação, a pessoa não consegue mais seguir a vida dela, quando que isso torna uma questão patológica para a vida toda? Quando ela se entrega, né? Ela não consegue entender que esse é o ciclo da vida. Porque nós nascemos, vivemos e todos nós vamos, né, passar por essa fase da morte. Então, algumas pessoas, elas sentem essa dificuldade, né? Então, num relacionamento, quando se termina, ou até mesmo, né, na morte, né, propriamente dita, né? Essa pessoa, ela tem essa dificuldade de entender que isso faz parte. Né? E quando isso acontece, a pessoa não supera de nenhuma forma. É porque tem gente que, por exemplo, perde a mãe, por mais que já seja idosa, que já tenha, né, algum problema de saúde. Perdeu a mãe, nunca aceitou isso, 13, 14 anos, 20 anos depois, a pessoa ainda vive aquele luto e aquilo ainda faz parte da vida dela. Como que não chegar a esse ponto? Como que as pessoas podem ajudar? Conviver com pessoas que já passaram, pessoas que já conseguiram enfrentar, chegaram na fase da aceitação. Essas pessoas, elas tendem a não convencer, né, mas mostrar o outro lado, buscar ajuda psicológica, fazer atividades físicas, né, até mesmo lembrar, né, daquele ente, ou como você disse, né, a mãe, o que a mãe gostava de fazer? Então, ressignificar tudo isso, né, mas para algumas pessoas realmente, elas, como é muito particular, muito individual, elas podem, a gente não define o tempo, então elas vão carregando esse sentimento, que é a depressão que demora, né, para aquele ciclo da depressão que demora para passar. Em algumas pessoas isso realmente muda a vida, né? A pessoa não consegue seguir com a vida, as coisas não fazem sentido. Eu acho que existe até uma culpa, né? Nossa, o ente querido morreu e eu tô aqui conseguindo seguir, tô conseguindo, a minha vida seguiu, mas a dela acabou. Acho que tem um pouco desse sentimento, né? Isso também é muito cultural, né? E vai das crenças também de cada um, né? Então, as pessoas normalmente dizem que elas nunca estão preparadas, né, para a morte. Mas entender, né, que a gente nasce, se desenvolve, nós vamos ter uma vida e depois nós vamos, né, morrer, isso ajuda. Mas, como algumas pessoas elas têm essa dificuldade por ter um apego muito forte, um apego emocional, né? Então, ela tem dificuldade até mesmo de se desprender dos materiais que aquela pessoa deixou. Isso é muito comum, né? Das pessoas guardarem, não conseguirem entrar, por exemplo, no quarto, guarda-roupa. Acontece muito. Na fase da aceitação já é aquele momento que a pessoa falou, não, agora chegou o momento de realmente fazer uma doação. A pessoa que não chega nessa fase fica ali com tudo intacto. Ela deixa ali porque ela se culpa, né? Se ela, por mais que ela entende que não vai voltar, né? Deixar as coisas intactas, ela coloca como se fosse um respeito, né? A pessoa que se foi. E o ser humano, ele não está preparado para a morte, né? De modo geral, pelas crenças, enfim. Mas a gente percebe que todo mundo fala, a única certeza é a morte, todo mundo sabe, mas tem gente que tem muita preocupação com isso, acaba também não vivendo, né? Muita preocupação com o outro. Isso também é uma questão, né, em vida. A pessoa nem morreu, nem aconteceu, às vezes, um filho, um parente muito próximo, e a pessoa vive aquele luto antecipado. Isso existe, né? Isso existe. Justamente pela dificuldade da aceitação de que um dia vai morrer. Então, a morte,
Quando a gente consegue ressignificar, nós conseguimos dar o sentido à vida. E é essa dificuldade que as pessoas têm, né? Então, se uma pessoa que eu amo muito se foi, como que eu vou seguir a minha vida? Então, realmente, ela já tem uma ansiedade, né? Um pensamento antecipatório de algo que é um fato, que vai acontecer, mas nunca nós sabemos como e qual o horário que isso vai acontecer. Então, isso é importante para a gente lembrar como é importante a gente valorizar a vida, as pessoas que estão ao nosso redor, né? E as coisas que nós nos propomos a fazer. E quando isso passa, né, a pessoa tem essa questão muito forte dentro dela de o dia que tal pessoa morrer, o dia que isso acontecer, e começa a paralisar, é o momento de buscar ajuda? É o momento de buscar ajuda, porque isso vai travar. Ela não vai conseguir viver a vida como deveria viver, né? Porque ela vai ficar sempre esperando algo que nós não temos uma certeza de que vai acontecer naquele momento ou quando a pessoa espera. Então, acaba criando essa ansiedade, um pensamento que bloqueia e acaba até mesmo gerando alguns traumas futuramente, né? E se ela perder mesmo essa pessoa, como que ela vai conseguir lidar? E até sufocando o outro, né? De repente um filho, tem mãe, pai, enfim, ou quem cuida, né, de crianças e tal, que tem esse apego muito... e não deixa a criança nem viver, né? Isso. Viajar, fazer algum esporte. Isso é muito prejudicial, porque sim, bloqueia o outro, né? O outro, ele não consegue realizar seus sonhos, né? Alcançar objetivos já traçados, justamente porque existe alguém que está ali com aquela preocupação e bloqueia demais o andamento dos projetos. Eu acho que quando a morte também é muito repentina, o luto é um pouco mais forte. Por exemplo, alguém que tem uma criança doente, um filho que já tem ali, às vezes, uma doença que, né, a pessoa já fica mais preparada, se preparando. É mais fácil do que alguém que, enfim, vai de repente. Algumas pessoas se sentem mais preparadas, né? Então, quando a morte ela é repentina, os entes precisam lidar com todas as fases do luto de uma forma muito rápida, né? Não todas, né? Mas a raiva, a aceitação, aquele momento também de entender, né, o que aconteceu, porque primeiramente vem a raiva, às vezes um acidente brutal, né? Normalmente porque é algo muito repentino, né, inesperado. Diferentemente de alguém que às vezes já está passando por uma doença, né, que às vezes já está no leito de um hospital. Então, dentro das duas questões, aí, dentro dos dois modos, existe uma dificuldade e também, se vier de imediato, ter que lidar com todas as fases de uma forma muito repentina. E nesse momento de finados, que a gente relembra as pessoas, que fica mais aflorado, como que lidar com isso, né? Quem acabou de entrar na fase da aceitação ou quem ainda está na fase de depressão, de luto, é importante ficar atento ao que está sentindo porque realmente é um momento que todo mundo para e olha para isso, né? Vai ao cemitério, leva flores, é um momento que está todo mundo focando nisso. Como que não cair ali de novo numa fase da depressão e tomar cuidado com essa data? A gente costuma dizer que dentro das fases do luto, mesmo quando há a aceitação, nós podemos ainda reviver algumas fases, né? Quando é uma morte muito recente, né? Então, agora tem o finados, para algumas pessoas isso pode, mesmo que já tenha ocorrido a aceitação, ela pode sim sentir uma saudade, negar que aquilo aconteceu, né? Então, é importante sim se apegar dentro daquilo que acredita, né? Dentro das suas religiões e entender, né? Buscar o entendimento, conversar com pessoas que de fato possam ajudar, né? Com pessoas que, né, possam agregar ali um carinho, um conforto, porque cada um lida, né, de uma forma diferente. Então, nós nunca vamos saber o que aquela pessoa está esperando. É importante que a pessoa em luto, ela consiga falar o que ela está sentindo, né? Porque
nesse momento, né, de finados, é um momento em que a pessoa ela revive muitas lembranças, muitas memórias vividas com aquela pessoa que se foi. Eu acho que o luto deixa o ser humano um pouco irracional, né, no primeiro momento. Sim. Eu tive uma perda, né, meu padrasto morreu repentinamente, e quando ele foi enterrado, minha vontade era tirar ele de lá de dentro. E aí, quando minha avó morreu, meu pai teve esse mesmo sentimento. Então a gente fica um pouco irracional. Trazer para a racionalidade, acho que é um papel da família, de repente, né, falar, olha, calma, conversar, ter essa conversa, porque você realmente fica fora do universo, né, do eixo. Sim, a família ela tem um papel fundamental. Então, uma família que consegue colocar um equilíbrio neste momento, né, tentar trazer a pessoa em luto para esta realidade, né, com muito cuidado, com muito respeito. Algumas pessoas não gostam, né, de falar muito. E essa expressão naquele momento ali do velório, né, do enterro, a vontade que temos é mesmo de resgatar, de trazer de volta. De dentro dali. Exatamente. E quem acompanha, quem está por perto, é muito importante que respeite, que tenha muito cuidado com essa pessoa, justamente para que a raiva dela naquele momento, né, aquela irracionalidade não deixe transparecer ali, depois se tornar uma depressão muito grave. Tá certo, então tem que ter esses cuidados, é importante a gente falar sobre o luto, não se fala muito, né, sobre a morte, as pessoas não falam, só quando ela realmente chega, é importante a gente falar, principalmente agora, finados, e eu te agradeço por ter vindo até aqui, bater esse papo com a gente, falar com o pessoal de casa. Eu que agradeço, realmente, falar sobre o luto é importante, as pessoas fogem muito de falar da morte, mas a morte, ela faz parte da vida, então precisamos falar sobre. Obrigada pelo convite. Importante falar sobre esse assunto, né, gente? Muitas pessoas vivem esse processo de luto, às vezes não sabem onde buscar ajuda, como buscar ajuda, mas é importante sempre cuidar da saúde mental, né? E eu vou por intervalo rapidinho, você sabe que aqui realmente é rápido, já já eu tô de volta. O Natal Encantado da Nativa esse ano tem novidades. Um verdadeiro presente do Papai Noel. Diversas apresentações especiais do Coral da Nativa em vários pontos da cidade. Cobertura completa pelo BR8 Shopping, site, redes sociais e pedágios. Tudo isso, claro, com muita informação e dicas de compras durante a programação da Nativa e BR8 TV. Natal Encantado. Isso é muito Nativa! A BR8 TV está presente em diversas cidades da região, como Rio Preto, Catanduva, Mirassol, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis e Votuporanga. Com uma programação diversificada e conteúdo relevante, a BR8 TV se destaca como uma opção de informação e entretenimento para os moradores dessas localidades, mantendo todos sempre bem informados e conectados com o que acontece na região e no mundo. Você sabia que cada pequena ação conta? Reduza, reutilize e recicle. Plante uma árvore. Economize água e opte por produtos sustentáveis. Nosso planeta precisa de você. Juntos podemos garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Vamos agir agora para um amanhã mais verde. Semeando boas atitudes, fazemos brotar um futuro melhor. Na BR8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caram, Uma Viola na Cidade, O Coração, Rene Malheiros Entrevista, Sintonizados, Agro Shopping, Cuiabano Lima, Tá na Hora do Esporte e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR8 TV.
Estamos de volta e hoje é dia de Tela Política, série Prefeitos, a partir das 8 da noite, aqui na programação da BR8 TV. E hoje a entrevista exclusiva e inédita é com o prefeito reeleito, Fabiano Belintani, de Novo Horizonte. Vamos ver um trechinho. Muito obrigado por atender o nosso convite e sair lá de Novo Horizonte, deixar os seus afazeres como prefeito e estar aqui com a gente, mas para contar sobre a sua cidade de Novo Horizonte. Marcos, é um prazer estar aqui, quero agradecer a oportunidade e para a gente não é dificuldade nenhuma, né, em poder estar aqui na tela política, poder conversar um pouquinho com as pessoas, passar aquilo que a gente já fez para o Novo Horizonte, aquilo que a gente ainda tem agora, né, sacramentado depois das eleições, de propostas para Novo Horizonte de 2025 a 2028. Prazer estar aqui com você. Fabiano, uma votação de 70% do eleitorado é uma aprovação positiva? Eu acredito que sim, né? A primeira eleição que nós tivemos em 2020, nós tivemos 68% dos votos de Novo Horizonte. E agora, na reeleição, 70%. Então, isso faz com que a gente consiga entender que nós estamos no caminho certo, que a gente está conseguindo levar para a população aquilo que a população almejava, aquilo que a população realmente tinha como esperança da nossa gestão, e a reeleição ela acaba sendo um resultado daquilo que você fez nos anos iniciais. Então, acredito que a nossa avaliação foi muito positiva, a nossa gestão foi muito positiva e isso acaba te deixando um pouco preocupado, né? Porque quando você tem uma avaliação de massa, a tua responsabilidade ela aumenta. Então, a gente tem um compromisso, muito feliz pela aprovação, mas agora a gente sabe que o trabalho será dobrado. Bom, você disputou contra um figurão da política, né? Sim. Toshio Toyota, sim, que esteve no poder durante 16 anos. Sim. Em algum momento você chegou a temer, teve preocupação, ou você sempre se manteve seguro, confiante? Marcos, eu acredito que a campanha, né, de uma reeleição, você não pode fazer uma campanha em 60 dias. A campanha para uma reeleição ela é de 4 anos e 10 meses, de 4 anos e de 3 anos e 9 meses. Então nós trabalhamos muito. A partir do momento que a gente assume a prefeitura em 2021, a gente trabalha em 2021 em meio a uma pandemia, 22 a pandemia já estava finalizando, mas ainda com uma situação extremamente complicada e a gente já vinha buscando alternativas para melhorar Novo Horizonte. Então nós fizemos esse trabalho ao longo desse período que nos foi confiado pela comunidade. Então, eu não via com uma outra forma de não vencer essas eleições. Era uma disputa realmente com uma pessoa que permaneceu na prefeitura por muitos anos, mas a gente confiava, né? Eu sempre confiei muito naquilo que nós fizemos e aí as urnas acabaram que mostrando para a gente aquilo que realmente nós acreditávamos. Porém, não posso ser hipócrita em falar, nós tínhamos pesquisa e a pesquisa ela nos dava uma margem um pouco menor, né? Mas as urnas nos deixou muito contente. Você praticamente está no final de mandato, do primeiro mandato, né? Sim. Tem mais 4 anos pela frente. Você acredita que está cumprindo esse primeiro mandato, deixando a cidade melhor do que você encontrou? Não tem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nós encontramos uma cidade que até então era uma cidade que ela estava sendo levada de qualquer forma, né? Uma cidade que estava muito suja, as pessoas questionavam muito a limpeza da cidade, as pessoas questionavam algumas situações de empresas na cidade, o funcionalismo público já desacreditado, sem nenhuma política em favor aos funcionários públicos. Enfim, a gente começa uma administração já com investimento muito alto, investimento alto na saúde, investimento alto na educação,
investimento nas obras, e a gente foi buscando alternativas para fazer aquilo que a gente precisava fazer. Então, nós conseguimos dar um up na cidade, inclusive nós fizemos algumas terceirizações. Hoje, a limpeza pública de Novo Horizonte, ela é feita por uma empresa terceirizada. Então, são 60 pessoas que foram contratadas por essa empresa que trabalham diariamente no nosso município. Então, área verde, coleta de resíduo de poda, limpeza realmente de guia, de sarjeta, varrição, enfim, roçagem, tudo aquilo que se diz de limpeza pública, é essa empresa que faz. A gente conseguiu mudar a cara da cidade, a gente conseguiu implantar algumas situações, inclusive plantio de árvores, podas, revitalização de praça. Nós estamos agora terminando a nossa revitalização da fonte luminosa, que é um dos cartões postais da nossa cidade. Fizemos a lagoa municipal, canalização. Então, era um misto de investimento em obras, daquilo que realmente era necessário, de limpeza da cidade, de restauração daquilo que estava abandonado, inclusive de término de obra que foi deixado. Tem obra que nós terminamos agora, obras que ficaram paradas praticamente há 8 anos, 7 anos, tudo sem nenhuma movimentação. E a gente conseguiu entregar para a comunidade. Eu vou dar mais uma pausinha por aqui, rapidinho, volto já já. Você sabia que cada pequena ação conta? Reduza, reutilize e recicle. Plante uma árvore. Economize água e opte por produtos sustentáveis. Nosso planeta precisa de você. Juntos podemos garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Vamos agir agora para um amanhã mais verde. Semeando boas atitudes, fazemos brotar um futuro melhor. O Natal Encantado da Nativa esse ano tem novidades. Um verdadeiro presente do Papai Noel. Diversas apresentações especiais do Coral da Nativa em vários pontos da cidade. Cobertura completa pelo BR8 Shopping, site, redes sociais e pedágios. Tudo isso, claro, com muita informação e dicas de compras durante a programação da Nativa e BR8 TV. Natal Encantado. Isso é muito Nativa! Na BR8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caran, Uma Viola na Cidade, O Coração, Rene Malheiros Entrevista, Sintonizados, Agro Shopping, Cuiabano Lima, Tá na Hora do Esporte e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR8 TV. A agricultura familiar é a espinha dorsal da alimentação no Brasil, responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ela garante a diversidade de produtos frescos e saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a economia local. Além disso, valoriza as tradições e práticas sustentáveis, promovendo o desenvolvimento rural e a preservação do meio ambiente. Apoiar a agricultura familiar é investir na saúde e bem-estar de toda a nação. Estou de volta e chegou a hora da gente se atualizar com as principais notícias do nosso portal de notícias br8news.com.br com o repórter Felipe Vital. Oi Lari, tudo bem? Você que assiste ao Cotidiano, vocês sabiam que aqui em Catanduva, a cada casa, há pouco mais de 2 pessoas morando? Pois é,
De acordo com o censo de 2022, cada um dos 44.061 domicílios particulares conta com uma média de 2,62 moradores. Esse número, porém, varia conforme a faixa etária dos residentes. Entre as crianças e adolescentes de até 17 anos, a média é mais alta, chegando a 3,37 moradores por domicílio. Já na faixa entre 18 e 24 anos, o número de moradores por residência cai para 2,62, mas volta a subir entre 25 e 39 anos, quando a média chega a 2,91. Entre aqueles de 45 a 59 anos, o número é de 2,82 pessoas por residência, e para os maiores de 60 anos, a média baixa para 2,16. O censo também analisa a média de moradores em relação à raça. Em Catanduva, domicílios onde os moradores se identificam como brancos têm média de 2,55. Para os pretos, a média é um pouco maior, com 2,89 pessoas por residência, enquanto os amarelos apresentam uma média de 2,52 e os pardos, 2,82 moradores por domicílio. Vale lembrar que o censo demográfico é a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população, trazendo informações detalhadas sobre todos os municípios do país e seus diversos recortes internos. E Lari, hoje, quinta-feira, as unidades de saúde de Catanduva funcionaram em horário estendido, das 5 da tarde até as 8 da noite, facilitando o acesso a exames preventivos. Mulheres de 25 a 64 anos puderam agendar a coleta de Papa Nicolau, enquanto as de 50 a 69 também puderam marcar a avaliação das mamas e a solicitação da mamografia. Essa ação marca o encerramento da campanha Outubro Rosa na cidade, reforçando a importância da prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Na semana passada, o horário estendido também foi oferecido, garantindo mais oportunidades de atendimento. E a EcoNoroeste, que divulgou uma nota desmentindo mensagens que circulam nas redes sociais e grupos de WhatsApp sobre radares na rodovia Washington Luiz. Essas mensagens, atribuídas à concessionária, alegam que os radares começarão a registrar multas a partir de um amanhã indefinido, o que é um truque bem comum de fake news. O conteúdo falso também menciona que esses radares seriam inteligentes e capazes de calcular a velocidade média dos veículos entre dois pontos. A EcoNoroeste esclarece que, embora existam 45 pontos com radares na rodovia, todos estão previstos no contrato de concessão com o governo do estado e a Artesp, e além disso, são devidamente sinalizados. Quanto às câmeras OCR, usadas para a leitura de placas, a EcoNoroeste explicou que o sistema apenas identifica cada veículo e registra dados em tempo real, sem calcular velocidade média ou antecipar aferições. Em relação aos novos radares, a concessionária informa que o início da operação será comunicado com antecedência de 7 dias a todos os motoristas. No momento, esses radares estão em fase de homologação junto ao DER e ainda não aplicam multas aos condutores. Ainda bem, né? Lari, esses são os destaques da br8news.com.br. Você sabe que lá você fica super bem informado. Agora é com você. Muito bom, né? A gente precisa se manter atualizado de tudo que acontece aí, não só na nossa região, no estado e também no mundo. Bom, e o Cotidiano vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, infelizmente acabando mais uma edição, mas amanhã sextou, estou de volta. Até lá!